Hoje de manhã, nós tomamos chá. Foi muito gostoso. Quem gostou do chá de hoje de manhã? Quem não veio, perdeu o chá das 9. Ah, nós não somos inglês, mas aqui tem chá também, né? E vamos passar, né? Vamos exercer misericórdia, amor, né? E o chá, o que falava? Falava o quê? C de conhecimento, H de quê? Habilidade, e A de quê? Atitude. Por que eu estou aproveitando, né? Já que levantaram a bola, né, como diz, levantaram a bola está no ar, no futebol fala assim, levantaram a bola, vai e chuta, aproveita que está sobrando. Muitas vezes a gente tem muito conhecimento da palavra, que foi falado pelo Renê. Renê é um amigo de 32 anos, foi meu pai na fé, e ele vai estar conosco todo mês pregando aqui pela manhã, né? Veio reforçar, né, o grupo aí. Pastor André foi para Sorocaba, abandonou a gente, né? Vai, né? Fazer o quê, né? Tal. Não, glória a Deus pela vida. Depois vai ter um tempinho aqui para compartilhar um pouquinho as bênçãos que Deus tem feito. E nós estamos orando pela vida do André, da Zuleika, do Luquinhas. Estamos em oração direto, está aqui na pauta, tá? Vocês estão fechados com a gente, claro, em Cristo Jesus. Né, fazem parte aqui. Então, conhecimento, muito conhecimento. E a gente tem tido muito conhecimento. Mas o que a gente tem feito com esse conhecimento? Qual é a habilidade que a gente está desenvolvendo em cima desse conhecimento, né? E quais as atitudes que nós estamos tomando? Qual a prática? O que nós estamos vivenciando na prática de tudo que estamos recebendo na igreja? E realmente isso é um desafio para a gente. É o desafio da igreja. Eu estava pensando, o Renê estava falando de manhã cedo aqui, eu estava pensando que na época de Roma, na época que o cristianismo se instalou, logo no início, que Jesus preparou os discípulos e eles começaram a caminhar, foram quase 300 anos perseguidos, de perseguição direta. Dava uma perseguição, né, dava uma brandada, depois vinha perseguição, dava uma brandada. Gente, o Estado não era cristão. Hoje a gente reclama com as leis, leis que vão vir contra o cristão, várias adversidades no mundo, que o mundo está assim, o mundo está corrompendo a minha família por causa da televisão, corrompendo a minha família por causa disso, por causa daquilo. Tudo bem, a gente tem que fazer oposição, não é para aceitar, não. Claro que não. Mas aquele grupo de cristãos no início do século não tinha essa colher de chá. Era imposto que aquilo ali que era o normal. E como eles viviam que era normal. Não tinha, não, mas o Estado é cristão, não pode votar essa lei contra o cristão. Não tinha essa história. Quer ser cristão? Problema seu, vai para o fogo. Quer ser cristão? Problema seu, tua família vai sofrer. Quer ser cristão? Vai ser perseguido. Problema seu. Quer ir se reunir? Trata de driblar a guarda romana e dá um jeito de se reunir. Não tem essa moleza de vir para o culto. Pastor, eu não posso, estou com dor de dente, estou com dor no pé, estou com dor aqui, estou com dor, estou com dificuldade aqui, tem um problema. Não tem. A chance é o seguinte, não vai. Mas estava lotado as reuniões, as catacumbas estavam lotadas nas reuniões. Os cemitérios, que era onde eles se reuniam, a pessoa se reunir no cemitério, não é uma boa... Acho que vamos mudar a igreja para o cemitério? O que vocês acham? Legal? Bacana? A pessoa, as igrejas aí, todas reunindo no cemitério. Coisa boa, você sentada ali. É assim. Não tinha vinda boa. Só Jesus, né? Amém? Isso é só uma introdução. Vamos abrir aí, ó. Jesus é a vida, amém? Neemias capítulo 1, de 1 a 11. Vamos ler junto aqui? As palavras, comece a lendo que eu já, por favor. Palavras de Neemias, filho de Acarias, que sucedeu no rei de Quislev, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro,
e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Pode continuar, por favor. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Continua. Ah, eu tenho que passar. Esqueci. E não está indo, não. Boa. Será que eu liguei? Não liguei. Agora sim. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei dos povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgatarás com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então, amém. Isso aí quer dizer muito, mas eu vou por parte, no final eu falo sobre ele. Vamos lá? Deixa eu passar, eu esqueço, falta de costume. E disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Não, pera um pouquinho. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, impacta, Senhor, o coração nosso com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, de uma maneira singela, mas certeira, Senhor, em nossos corações. Que possamos estar com os corações abertos, sensíveis a ouvir Tua voz, Pai. Mas, Pai, não queremos nos encher somente de conhecimento na razão. Queremos ser impactados, sim, Pai, pelo Teu Espírito. E traduzir isso, Senhor, para que seja vida, Senhor, na nossa vida, Pai, diária. Em nome de Jesus. Amém. Eu era copeiro do rei. Eu vou até falar nisso. Não estava no script, não, mas sobressaiu ali. Eu era como qualquer um de vocês. Eu era uma pessoa normal, estava trabalhando, estava lá exercendo a minha função, e Israel estava destruída. Estava eu trabalhando, que eu consegui uma função quando eu fui preso, né? Que ele foi levado para a Babilônia. No caso, Neemias estava servindo ao rei, porque a nação de Israel estava submissa à Babilônia. A Babilônia era os Estados Unidos, vamos dizer, de hoje, era a grande potência da época. E ela estava subjugando Israel. Israel tinha sido levada cativa para lá. 1/3 da população morreu na guerra. O outro 1/3 foram presos lá para a Babilônia. E o outro 1/3, que eram os pobres, ficaram em Israel. E a geração foi passando. E com Israel tudo destruído. Imagine você viver numa cidade totalmente destruída, com os muros derribados, ainda mais naquela época, sujeito a saques toda hora, a ataques toda hora, porque eles não tinham defesa. Eles viviam como miseráveis. Então, Neemias olha a situação de Israel como miserável, ficou lá a cidade. Eles foram atacados pela Babilônia, 1/3 foram mortos, 1/3 foram presos, e outro 1/3 ficou ali, destruído. Naquela situação ali caótica, numa situação de miséria.
Se vira lá. Eles não tinham que se ajeitar de pós-guerra. Imagina, vocês já viram, né, nos reportagens o pós-guerra, aquela destruição. É assim que se encontrava Israel. E Neemias, passados-se os anos, foram 70 anos assim, passados-se os anos, Neemias olhou para Israel e falou, gente, aí caiu, né? Deus usou no momento certo, falou, Neemias, olha lá como é que está Israel. Está destruída. E aí? E aí Deus começa a tocar no coração de Israel e fala assim, de Neemias, e fala assim, Neemias, vai lá e faz alguma coisa. E aí que a gente começa o texto, né? Que foi o início do texto. Ficaram no cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O meu povo está lá na miséria, o meu povo está lá no desprezo, está sem vida, está na morte. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. O que eu vou fazer, gente? Olha como é que está. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Está aí. Tantas pessoas na miséria, tantas pessoas indo para o inferno, tantas pessoas sendo maltratadas, tantas pessoas sendo distraídas. Mas o que eu estou fazendo? A maioria, me desculpe, eu não tenho nada contra shopping. Está indo para o shopping. E está vivendo o shopping e acha que isso que é a vida. Está cuidando de si. Problema dele. Ele não é da minha família. Ele não vai me atingir, problema é dele. Ele está sofrendo, eu estou bem, e eu ainda estou reclamando. Mas está lá destruído. Está lá destruído. E está convivendo com... E eu estou convivendo com esse mal. Diariamente. Só me importo quando ele bate na minha porta. Ou quando eu estou no ônibus e aparece uma bala perdida e passa assim na minha frente. Ou quando eu estou no ônibus, quando aconteceu a menina que está lá no celular, falando no celular, e tomaram o celular dela em plena ali, Presidente Vargas, dentro do ônibus. Ou quando alguém assalta, ou quando acontece alguma desgraça que me atinge. Aí parece que eu sou chamado a enxergar o caos. Que até então eu fecho os olhos para a realidade. Né? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Neemias resolveu tomar uma providência. Ele chorou, falou, mas não adianta eu ficar chorando, o leite derramado. Eu tenho que tomar uma providência, eu tenho que fazer alguma coisa. O caos está instalado. Eu vou chorar. Mas e depois de chorar, o que eu vou fazer? Continuar chorando? Acabou as lágrimas. Eu vou jejuar e vou orar. Lembrei, não é que eu sou cristão? Não é que eu creio em Deus? Não é que eu creio que tem um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra? Eu vou fazer alguma coisa. E tem um Deus, eu creio em Deus. Ah, que legal. Então eu vou orar. Não vou ficar orando só porque falta um botão na minha camisa e que Deus tem que providenciar o botão que falta na minha camisa, não. Eu vou começar a me importar com pessoas que estão além, né, do meu dia a dia, dos meus probleminhas e das minhas dificuldades. Ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível. Ah, eu lembrei que Deus é grande, até terrível. É poderoso, é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que reina não só no céu em berço esplêndido, mas desceu para se encontrar conosco. Amém, igreja? Que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus não se esqueceu. Ué, mas se Deus não se esqueceu daquela criança que está jogada, daquela situação caótica, daquele problema que está, né, destruindo aí na humanidade, por que Ele não faz nada? Porque Ele está alinhado comigo, com um homem. Ele fez uma aliança com o homem. E nessa aliança ele só se move se o homem se mover. Adão e Eva foram colocados como gerentes, administradores do Éden, da terra. E isso foi dado ao homem. E o Deus quer agir com essa parceria. Amém? Vendo o caos e a morte instalada, ficou chocado. Vendo o caos e a morte, foi orar. Vendo a morte, creu na vida. E aí? Nós estamos vendo a morte. E o que nós estamos fazendo com ela? Tudo bem,
Nós temos que estar orando por nós. A igreja foi levantada nestes dias para orar pelas pessoas. Mas tudo tem um preço, gente. Gente, eu não sei porque que eu estou falando tão forte, mas hoje eu resolvi mesmo deixar correr. Amém? Glória a Deus! Vou dar uma sacudida na gente. Eu estou incluído. Porque a gente tem que dizer, vem aqui, Senhor, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar fechado, eu não posso ficar ensimesmado, eu não posso ficar em berço esplêndido, porque não é por aí. Eu não estou falando para você sair com ativismo e sair fazendo obra social para todos os lados, não. Não é por aí. Primeiro eu quero que você chore. É, gente, é verdade. Porque eu já chorei. Antes de abrir essa igreja, eu chorei. Antes de estar no ministério, eu chorei. Antes de entrar no ministério, eu entrei em crise. Foram 8 semestres de crise. Cada semestre era um flash. Era uma crise. Antes de entrar no ministério, eu incomodei a minha vida. Incomodei a vida da minha esposa. Incomodei a vida dos meus filhos. Incomodei a minha vida. E muitos pastores bons incomodaram. Quantas vezes eu ia para a faculdade, encontrava reclamando às vezes de algumas coisas, chegava lá, via um seminarista, quando ele contava a história dele, eu ficava com vergonha de estar reclamando, porque ele estava o dia inteiro sem comer. E eu falava assim, peraí, meu amigo, nós vamos dividir o lanche. Vamos. Tu não vai ficar com fome não, cara. E juntava às vezes tinha até um grupo com mais, e a gente dividia. E abençoava o irmão do lado. E eu reclamava que às vezes eu morava na Tijuca. E era lá no Bennett, ficava o dia inteiro. Mas o outro morava lá em Nilópolis. O outro morava lá, não sei não, em Caxias. O outro morava em Nova Iguaçu. E era um sacrifício para ele. Ele estava pagando um preço muito mais alto que eu. E outra vez estava desempregado, ficou desempregado no meio do caminho. E aí? Saiu da acomodação. Às vezes, muitas vezes eu vejo pessoas falando, a igreja, né, crucificando pastores. E fala Deus, estou falando, não sei nem porquê. Crucificando pastores. Eles até erram. Normais como nós. Mas vocês não sabem o preço que eles pagaram. O sacrifício que eles estão tendo, o que eles estão pagando, o preço que eles estão pagando para estar onde estão. Para passar o que está, mesmo entre trancos e barrancos, entre erros e acertos. Mas eles pagaram um preço. Não é, André? Pagaram? Ele já é mais caminhado que eu, já sabe. Não é fácil. Não é fácil. Mas um dia eles olharam para Jerusalém, igreja, olharam para o mundo e viram o caos, e viram o homem sem Deus, e viram um homem sem ter uma experiência com Deus, sem ter Cristo no coração. E choraram. E falaram assim, nós temos que fazer alguma coisa. Deus, o que é que eu faço? Aí Deus fala, você tem ministério. Ou você às vezes não precisa ter um ministério. Como eu falei que eu ia usar o que o Daniel falou hoje de manhã, né? Que ele falou assim, não, Deus, eu quero ser usado por ti. Era a oração dele que ele via no ônibus, né, Daniel? E eu falei assim, mas o Daniel já está sendo usado muito por Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Eu não tenho problema em exaltar. Também não tem problema em puxar a orelha também, não. Né, Conceição? Oh, glória a Deus. Então, não, de todos. Ou seja, o Daniel estava chorando, falando assim, eu quero ser usado por ti, mas já está sendo usado. Quando ele se interessou pelo vídeo, está ali filmando, está ali todo esse aparato de informática, como isso tem sido bom. Os vídeos estão bombando aí na internet, no YouTube. Eu posso falar assim, porque para uma igreja de 3 anos, do tamanho da nossa, ter 30 vídeos sendo assistidos por dia, a média, é uma coisa assim, milagre. E não é o pastor Sávio, são vários pastores que vêm aqui, vários tipos de mensagens que estão chegando e devem estar fazendo, com certeza, um efeito na vida de alguém. No céu pode ser que a gente saiba, viu, Daniel, que a gente livrou pessoas do suicídio. No céu pode ser que a gente saiba que casais que estavam se separando assistiam um pedacinho de uma pregação ou de alguém pregando aqui, voltaram. Aquele cara que estava se drogando, parou de se drogar, resolveu ir para a igreja. Foi tocado por aquele vídeo, para resolver a vida dele, de várias áreas.
continuar caminhando na igreja, estava desistindo, estava desesperado. Que ele olhou o site, olhou e falou assim, aquele pastor que estava desanimando, falou assim, não, tem uma igreja aqui que está se posicionando. Eu penso nisso às vezes, que está ali com as suas limitações, com as nossas fraquezas, eu faço questão de bater assim, né, que ninguém é super-homem, mas está caminhando, está fazendo a obra, está servindo de exemplo, está servindo de referência. Tem um grupo de pessoas que estão crendo, a despeito dessa loucura que está esse mundo. E nós somos mais uma, nós não somos a igreja, nós somos um grupo de igrejas, né? Que eu creio, a metodista tem se posicionado, nós vimos pastores lá no ministerial, como foi bom as pregações que eu tive presente lá no ministerial, e tivemos lá um grupo de pastores, em torno de quase 600 pastores, que tiveram lá, e foram tocados pela palavra, que estão lá buscando melhorar, que estão lá se empenhando em trabalhar nas suas igrejas. E eu falo aqui da metodista. Claro que isso, a gente pode falar das outras denominações, mas vamos falar do que a gente está conhecendo, né? A gente está envolvido. Caminhar com erros, fraquezas, falhas. Tem falhas? Tem. Tem problemas? Tem, muito. Mas estamos caminhando, porque estamos que nem Neemias, estamos vendo a morte. Estamos querendo levar à vida Jesus Cristo. Amém? Maria, eu vou dar o exemplo daquele Maria que eu preguei domingo passado, que ela chegou perto de Jesus, né? Jesus chamou, Maria, vem, eu quero conversar com você. E ela chegando perto de Jesus, lançou aos pés de Jesus. E falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela haviam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Gente, Deus e Jesus choram pela condição humana. Eu posso botar também o Espírito Santo, que é para ter incluído. Choram. Você pensa que Deus não está chorando pela humanidade? Deus não está chorando pela pessoa que está perdida? Deus não está chorando pela destruição? Deus não está chorando pela injustiça que muitas vezes estamos vivendo, seja ela pequena, grande? Pelas injustiças que esse mundo está aí, pelo homem fazendo injustiça, subjugando o outro, destruindo, atropelando, pelo egoísmo do homem, por a gente só olhar para o nosso umbigo e não procurar ajudar o outro, o próximo. Deus está chorando, e chora muito. E por que Deus não faz nada? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem, Deus deu o poder da escolha, Deus não quer que o homem, e quando eu falo homem e mulher, claro, chegue até Ele por obrigação, não, é por amor. Muitas vezes a gente vai para o trabalho, e a gente trabalha e não falta o trabalho, e vive o trabalho, e enfrenta tudo dentro do trabalho. Por quê? Pela nossa sobrevivência. Né? Mas por medo. Por medo, o patrão vai me mandar embora. Eu vou passar sufoco na vida. Se o patrão me mandar embora, ai de mim. Aí eu enfrento qualquer coisa por medo. Mas quando Deus nos traz com laços de amor e quer falar, meu filho, vem para mim, se achega a mim, eu sou um Deus amoroso, eu tenho o melhor, eu não vou te botar medo, não vou te botar terror. E a gente tem, e a visão bíblica, eu não vou te castigar, meu filho, pelo contrário, eu quero te proteger. Eu não estou aqui para te chicotear, eu estou aqui para te amar, para te proteger, para te guardar, para te envolver. E aí? Aí a gente fala assim, é só isso? Eu não vou. Então tá bom, Deus é amor, eu faço o que eu quero, faço do meu jeito, e não aceito aqueles laços de amor, de me envolver com Deus, de ser seu cúmplice, de ser seu cooperador na obra dEle. Num relacionamento com Ele, num relacionamento com o meu próximo e num relacionamento com a vida em si. Eu não coloco isso em prioridade na minha vida. Por quê? Porque é amor. Como é amor, eu abuso. Como é amor, eu estou nem aí. Como é amor, a linguagem do amor, eu não entendo, porque eu estou acostumado com a linguagem do chicote. Eu estou acostumado com a linguagem do medo. Eu estou acostumado com a linguagem do que se não fazer, o raio cai na tua cabeça. Aí eu faço. Aí eu saio correndo e ajo a vida. Mas a linguagem
que Neemias entendeu, de ver o caos, de ver a fragilidade, e por amor, falar, eis-me aqui, Senhor, eu sou simplesmente um copeiro do rei, mas se não tem ninguém, eu vou. Não tem tu, vai tu mesmo. Né? Vou eu, Senhor, porque eu estou vendo. E Deus usou aquele homem por causa daquele coração, simplesmente por causa disso. Porque ele abriu o coração e enxergou uma necessidade, enxerviu o caos e se manifestou. Amém, igreja? Deus tem usado homens e mulheres, líderes, para irem ao encontro de outros, cada um dentro do seu contexto, para livrar o mundo do caos. É o amor de Deus. Vocês já viram no Antigo Testamento? Deus viu o sofrimento de Israel. O que ele faz? Levanta um homem. Toda vez que Deus via o sofrimento de Israel, ele levantava quem? Um anjo? Não, ele mandava um anjo avisar. Até tinha casos assim. Mas ele levantava um homem. E ele falou, se os homens não clamarem, as pedras clamarão. E outro dia eu ouvi um comentário que eu achei muito interessante, que aqueles movimentos que tiveram aí no Brasil, né, de protesto contra muitas coisas que estão acontecendo, corrupção, uma pessoa falou assim, as pedras estão clamando. Porque foram pessoas que não eram cristãs, né, que cegas, mas estão contestando, né, protestando contra o quê? Contra a injustiça. E a igreja? Ela está contestando contra a injustiça? E nós, como igreja, estamos protestando contra a injustiça? Estamos nos posicionando contra a injustiça? Ou estamos simplesmente falando assim, não, eu vou para o céu, o problema dele, ele que corra atrás. Né? Ou, porque mas só que alguém, um dia correu atrás pela gente. Só que um dia alguém pagou o preço em oração pela gente. Só que um dia alguém orou, chorou, clamou e buscou a Deus pela minha vida. Para eu poder estar aqui hoje como pastor. E aí? E você tem feito o mesmo? Ou você está falando, ele que corra atrás? Aí fala, não, pastor, eu não faço isso não. E a tua atitude? E a tua habilidade? Agora o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Como está? O estar na igreja aqui, muitas vezes a gente fala assim, não vou na igreja não, já sei tudo que o pastor vai falar. Ih, cansei, vou falar isso. Vão até querer fazer minha cabeça, eu já estou mais que a cabeça feita. Aí você fala assim, não, pastor, isso não acontece não. Está assim de gente que eu conheço, gente boa que fala isso, ó. Só que ele está pensando só em quem? Nele. Tudo bem, você já está salvo, vai para o céu? Estou falando que vai para o inferno, não. Ele já vai para o céu. Mas ele vai para o céu sozinho? Né? Daniela, tira lá fora, desliga lá fora. Aí ele vai para o céu sozinho? Ele não quer levar nem. Aí chegar lá e Deus vai falar, e aí, servo, meu servo, o que você fizeste durante esse período na terra? O que você mostrou de atitude? O que você tem de obras? A tua fé gerou obras? Cadê as obras que tu fizeste? Cadê as almas que tu salvaste? Cadê as pessoas que você influenciou? Cadê as pessoas que você pregou? Você fez o que eu quis, não o que você quis, o que eu quis. Não é sair fazendo de qualquer maneira, não. É ouvindo a Deus e olhando para onde Deus quer que você olhe. Deus tem nos plantado aqui. Deus te trouxe para aqui. Me trouxe primeiro, trouxe a minha família e está trazendo. Algumas pessoas estão entendendo mais, outras entendendo menos, né? Como uma pregação que eu vi outro dia, caiu a ficha caiu, né? E a nossa ficha está caindo? E quanto tempo ela está demorando para cair? De algumas demora muito tempo. Interessante que essa palavra ficha caiu, eu usava muito aqui no projeto social do Camp, que eu falava para o adolescente que ele veio para o mercado de trabalho, né? E muitas vezes eu vejo a igreja, nós como igreja, não só aqui, geral, viu gente? É geral. Tá? Aí eu tenho que falar aqui também. Né? É que nem o projeto social do campo. O garoto vem, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero trabalhar. Ele fica todo animado. Tem garoto que chega lá no projeto social, eu quero trabalhar. E aí vem para trabalhar, se candidata a trabalhar. Aí faz o curso. Aí ele pensa que o curso é 4 meses. Com 1 mês ele fala assim, estou enjoado, cansei de curso. Tem que ficar aprendendo mais teoria, conhecimento? Quero não. Mas, meu filho, fica aí, porque isso vai te fazer falta. Isso vai te fazer falta na hora do mercado do trabalho. Fica aqui para você aprender, você não está pronto. Porque, geralmente, o que reclama é o que não está pronto. O que está pronto, ele não reclama, ele quer mais. Olha como é que funciona.
O que reclama, aí ele fica os 4 meses. Terminou os 4 meses, ele vai para o trabalho. Aí ele vai ver o mercado de trabalho. Mas só que alguns, a ficha cai na hora. Já no curso ele corresponde, ele entende, ele vivencia. O outro, quando ele vai trabalhar, que ele vê o tranco do início do trabalho, a ficha dele cai ali. Tem outros que nem ali cai. Eu falo que dão problema no trabalho, criam um problema, parece que não fizeram o curso, dão dificuldade, a gente tentou colocar ele no trabalho, ele está com 30 anos, e o que acontece? E a ficha não caiu. Ele não entendeu. Amém? Vamos continuar. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Vamos ler aqui embaixo junto? Agora, pois, vamos lá. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e seis sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, que anda nas minhas portas cada dia, esperando as ovelhas da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém. Gente, nós não somos mais, como disse em Efésios, separados. Nós somos mais do mundo, nós estamos separados para Deus, nós estamos numa outra condição. E nós temos que começar a viver essa condição, que somos separados por Deus, que somos santos. Santos, pecadores, nos tornando, como disse John Wesley, pecadores buscando a santidade, em desenvolvimento na santidade, porque é a fé. Pela fé somos santos. Naturalmente somos pecadores. E o que é santos? Separados para Deus, entendendo que hoje somos cidadãos do céu, co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Por isso devemos buscar a instrução de Deus. Buscar a sabedoria, dar ouvidos a Deus, porque quem não dá ouvido está caminhando para a morte. E o mundo está caminhando para a morte, para o caos. Sempre esteve. Até o ápice do caos. Que a volta de Jesus vai ser o ápice do caos. E o mundo está caminhando para o caos, isso é notoriedade. Mas parece que a gente continua vivendo como religiosos. E não entendendo que a salvação é um fato. É óbvio. E para isso Jesus nos salvou. Diferente dos cristãos do início do século que tinham entendido plenamente isso. Portanto, que eles botavam a vida deles em risco a todo momento. E pode ter certeza, a nossa vida continua em risco aqui. Independente de qualquer coisa, nós estamos em risco sim. Se não buscarmos a vida. Mas o que pecar contra mim, violenta a sua alma. Sabe? E pecar contra Deus é jogar contra você mesmo. É fazer gol contra. Você está jogando, mas ao contrário. Esse é o pecar. Pecar é errar. Pecar é fazer coisa que não é bom para você. Que não vai te trazer vida, que vai te destruir, que vai te jogar para baixo, que vai, sabe, te atrapalhar a tua vida, não vai adiantar a tua vida. E nós somos mestres nisso. Somos muito bons nisso. Todos nós. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas Deus quer nos restaurar. E como é isso? É entendendo a palavra de Deus, é se preocupando com o quê? Com a vida. Jesus, Tu és a vida. Me ensina a viver, Senhor. Me ensina a ter vida e vida em abundância, Pai. Eu quero aprender de Ti essa vida. Amém? Vamos em frente. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado.
De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O que Neemias chegou ao entendimento? Eu pequei, eles pecaram, Deus trabalha, eu estou me arrependendo por eles. Olha o que Neemias fez, gente. Ele tomou a frente, passou a pedir perdão, não só pelos seus pecados, mas pelo pecado do povo de Israel. Olha que nível de intimidade com Deus, de pedir perdão pelo pecado. Eu vou colocar até aqui, não vou muito longe não. Você já pediu perdão pelo pecado do teu filho? Da tua esposa? Do teu marido? Da tua família? Fala, oh Deus, perdoa. Ele não sabe o que faz. Perdoa, Senhor. Eu estou te pedindo por ele. Entra com providência na vida dele, Senhor. Eu estou clamando, eu não estou me olhando só para o meu umbigo, não, eu estou olhando no geral. Deus nos chama para ser uma geração que mude, que se importa com outros. Isso é vida, isso é bom para a gente. Porque enquanto você guerreia as guerras de Deus, Deus guerreia as suas guerras. Enquanto você está engajado com o reino de Deus, Deus está engajado com o seu reininho, com a sua vida, com seus problemas. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, não vou falar porque depois ela vai dar o testemunho, e ela falou o seguinte, pastor, que coisa incrível, eu tinha coisas que não iam, empurrava, não ia, empurrava, não ia, empurrava, não ia. Quando eu comecei a me envolver com as coisas do reino de Deus, está tudo acontecendo. Tudo que eu ficava empurrando para acontecer, né? E não acontecia, agora que eu me envolvi com o reino, com o que Deus queria, estou na posição, estou jogando lá de centroavante, né, vamos falar assim, de lateral, de meio campo, estou na posição que Deus falou, fica aqui, aqui que você vai jogar. E agora que eu me coloquei nessa posição, as coisas começaram a acontecer. Aqueles problemões, que para mim era um problemão, nossa, está tudo resolvendo assim, ó. Uma facilidade que eu estou impressionado. Amém? Quando eu me coloco na posição que Deus quer, Deus começa a trabalhar. Eu libero Deus para trabalhar. Mas eu estou engajado aonde? No trabalho de Deus. Amém? Vê a situação, olho para as Escrituras e creem. Reconhece o senhorio de Deus e o seu poder. Reconhece o pecado, esse, não tem ali não, o pecado de Israel e assume o erro. Reconhece que abandonaram a Deus, que se corromperam contra Deus e não deram ouvidos ao Pai. Se arrependem. Deus trabalha com arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, nem Deus dá jeito. Ela não reconhece. Ela fala, não, estou certo, eu sou dono da razão, eu tenho toda a verdade, tudo que eu fizer, é eu que sei, e as pessoas que me sigam. Está errado. Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. A gente não consegue enxergar o nosso erro. Então a gente tem que clamar a Deus para que Ele faça isso para nós. Porque o dos outros é mais fácil. Dos outros eu enxergo com a beleza. Oh, primeira coisa que eu enxergo. Né? Foi igual o pastor que falou. O caroço de feijão no dente do outro, rapidinho eu vejo. É facinho eu ver o caroço de feijão no dente do outro. Agora, ver o caroço de feijão no meu dente, só Deus. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E me ajuda, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Aí a gente tem que clamar. Amém? Instruindo com mansidão os que resistem. E ver se porventura lhes dará arrependimento para conhecer o quê? A verdade. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lembrai-vos da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredirei e vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e o trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Eu vou até passar, vou direto, depois eu comento. Eu bem sei que sempre me ouve, Senhor. Essa é a oração de Jesus. Olha a oração de Jesus. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir, desatando o nó. Sabe, qual é o nó que eu preciso desatar para que o milagre aconteça? Aonde está o nó na nossa vida, na minha vida, para eu desatar, para que as coisas aconteçam? Às vezes é um detalhe, gente. Às vezes é um detalhe. Às vezes eu servi a Deus na minha casa, na igreja, no meu trabalho. Aonde, Senhor? Fala, Deus, aonde tem que desatar o nó? Aonde eu tenho que está me amarrando a minha vida? E às vezes são coisas pequenas, são atitudes, são posturas. Manter a postura, manter a pegada, não desistir, não desanimar, perseverar. Às vezes é o domínio próprio, às vezes é a perseverança, às vezes é a bondade. Estou falando de frutos do Espírito. Às vezes é o amor, está lá nos frutos do Espírito. Aonde ali eu não estou atuando. Por isso que as coisas não acontecem, por isso que as coisas ficam pesadas, por isso que as coisas parecem que ficam amarradas. E se estão, aonde está o nó? Porque você pode estar na situação que for, na pior situação possível, mas Deus vai lá. Eu trarei o lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Deus reconhece que você é servo, Deus reconhece que somos servos e Ele quer trazer vida. Amém, igreja? Porque nós, leia aqui comigo, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Jesus nos salva da morte. Gente, isso não pode ser só teoria, tem que ser prática, tem que ser vida. Ele salva da nossa morte diária. Como está a tua vida? Mais ou menos? Empurrando com a barriga, tem alguma coisa errada, porque Jesus tem que entrar na tua vida diária e trazer vida. E trazer vida não é, sabe, esquiar lá nos Alpes, é eu entrar no transatlântico. Não, trazer vida. É eu estar sossegado, interiormente, sabe, com lutas, mas sabendo que o permear de Deus está me trazendo paz, segurança, verdade, uma condição de romper em fé. Amém? O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos. O que você está ouvindo? O que você está vendo? O que temos contemplado e as nossas mãos estão tocando na palavra da vida? Estão tocando em Deus? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E dela vos anunciando a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que você tem anunciado é vida ou morte. Você não vai poder anunciar nada que você não esteja vivendo. Se a nossa vida está em morte, a gente vai anunciar a morte. Se a nossa vida está em vida, nós vamos anunciando vida. Por que será que muitas vezes a gente não está pregando? Porque será que a gente não quer que as pessoas vivam o que eu estou vivendo como cristão? Para pensar. Será que ser cristão não é uma boa? Não, não se converte não, meu querido. Você se converter é só sofrimento, é só dificuldade, é só luta. Muitas vezes tem cristãos falando isso, sabia? Não se converte não. E é cheio de regras, é cheio de coisas. E isso é o cristianismo? Eu já vi muitos cristãos assim, vivendo que eu falo assim, não, o teu cristianismo eu não quero. Obrigado, fica com ele para você. Eu não quero. Tem mais cheiro de morte do que cheiro de vida. E a nossa vida? Tem mais cheiro de vida ou de morte? Se nós temos cheiro de vida, nós vamos falar, vem ver. Nós estamos falando coisas boas. Os discípulos, quando saíram em campo, eles estavam cheios de vida, estavam transbordando de vida, e iriam influenciar
outras vidas a terem. Eles iam para a morte e falar, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Por isso que Pedro, até a sombra de Pedro estava curando, a sombra de Paulo estava curando, porque era muita vida. E a vida estava sendo exalada, estava influenciando. Então as pessoas queriam vida. E por que se a gente não está influenciando? Como é que está o cheiro da minha vida? De morte ou de vida? Ou meio barro, meio tijolo? Né? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Ele é o Deus que te reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Deus abre à medida em que eu busco a Ele, à medida em que me envolvo com Ele. Amém? As pessoas gostam de falar, né? A igreja não é o templo, a igreja sou eu. E aí? Como eu, igreja, estou engajado no reino de Deus? Nos reunimos aqui, alugamos esse espaço, temos uma despesa com esse espaço, para que pessoas sejam atraídas para aqui e ouçam de Deus. E aí? Morreu aí? Não. Eu ouço de Deus, me ajudei, resolvi, venho e vou embora. E aí? Não. Não é assim que funciona. O pastor é o primeiro a ser desafiado, mas o pastor não é sozinho a ser desafiado, isso em todas as igrejas. Mas nós somos desafiados como igrejas individuais e igrejas coletivas a alcançarmos outros. Aqui no caso, estava bem focado em adolescentes e juvenis, né? E realmente é o que tem mais me preocupado, eu tenho orado por isso, né? Temos hoje em torno de 7 juvenis que eu posso falar que eles nos preocupam diretamente. E aí? Como estamos nos envolvendo com isso? Os juvenis estão aí. A igreja está precisando mobilizar para trabalhar não só com eles, mas com outros. Mas e aí fora? Deus, aonde é meu local? Qual é a minha posição que eu vou jogar? Fala com o pastor faz o papel de técnico, né? Deus é o presidente né, do clube, vamos botar assim. E você tem uma posição. Eu vou dar um exemplo. A Conceição tem ido no hospital, ali no Americlean. Tem sido exposta. Agora a Cristina está no Borel, ela está sozinha. E eu tenho conversado com ela, a gente tem orado, né? Para arrumar pessoas. Está precisando de uma pessoa para estar junto. Mas tem que ter ministério, não pode ir por ir. Entendeu? Crianças estão precisando ser acompanhadas. Juvenis estão precisando ser buscados. Entendeu? O louvor continua aí, precisamos ser perseverança. Isso é para quê? Para atender aqui? Não. Quinta-feira eu cheguei mais tarde, que eu precisei chegar um pouco mais tarde, né? Estava eu e o Gideon lá numa empreitada boa, né, Gideon? A gente estava lá em casa, e eu cheguei, mas foi legal, porque quando eu cheguei e virei a esquina ali, eu ouvi o louvor. E muitas vezes o pessoal do louvor pensa que está cantando só para a gente aqui. Graças a Deus que não. Graças a Deus que não. Está cantando ali para a pessoa do prédio, para o prédio dali, para o prédio lá, e está evangelizando. Então, o louvor que você se dispõe a estar aqui treinando, a buscar, a ensaiar, a dedicar teu tempo, a dedicar teu horário, está servindo não só para edificar vidas aqui, não só para louvar aqui, mas também para alcançar vidas lá fora. Entendeu? Fazer a manutenção, estar na manutenção, envolvido, não queria falar isso, mas tem liberdade. Com a área financeira da manutenção da igreja, não está envolvido só em manter um simples aluguel, mas está em manter um lugar aberto para que outras pessoas possam estar aqui e se envolverem aqui e ouvir o Evangelho, e serem capacitadas, treinadas e preparadas na palavra, preparadas na escola dominical, preparadas com o pastor aconselhando, né, acompanhando vidas em comunhão, para que possam frutificar lá na sua vida e lá fora. Gente, vamos ter mais profundidade. Às vezes eu fico espantado. E olha que eu não sou nenhum expert. Eu não me julgo nenhum expert. Pelo contrário. Mas às vezes eu fico espantado com a falta de visão das pessoas. Geral. Eu fico assim, não é possível. Não acredito. Eu não tinha enxergado nunca por esse ângulo. E eu consigo ouvir cada uma que em 3 anos, em 32 anos de evangelho, eu já vi cada uma que eu ficava, não é possível. Não tem profundidade. A visão está muito ali, ó. Nós somos águias.
Deus nos tornou águias, não galinhas. Sabe qual é a diferença? Galinha só olha em volta. E águia vê longe. Tem um ângulo de visão muito mais profundo. Vamos ser uma igreja com profundidade. Vamos ser uma igreja... Deus me levantou com essa visão. Deus quer levantar uma geração que se importa a profundidade aqui, ó. Vai muito mais além do que a minha realização pessoal, do que meus interesses pessoais. Claro que passa por isso, mas tem muito a fazer. Aonde o Espírito... Começa a orar e fala assim, oh Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda, eis-me aqui. Eu não quero que você vá para a África, não estou aqui pregando que você vá para a África. Mas você pode orar pela tua vida e por a pessoa que está indo para a África. Você pode investir, como nós estamos investindo, vai ter que colocar aqui, em ministério de pessoas que estão indo. Você pode orar pelo bairro. A grande missão, nós todos somos chamados a ser missionários na sua casa, para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos, e aqui pelo bairro. Aqui você já está sendo missionário. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou parar por aqui. Fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, a nos dar, Senhor, a consciência, a convicção, a visão, o quebrantamento, o arrependimento de Neemias, Senhor. Oh, Pai, que possamos estar envolvidos, Senhor, como Neemias esteve envolvido com o Seu reino. Oh, Pai, assim que eu vejo a igreja, Pai, não uma igreja passiva, mas uma igreja ativa. Temos só 3 anos, mas eu creio que já fizemos muito, sim, Pai. Mas queremos fazer mais, que é possível fazer mais, que Tu pode nos levar além, que Tu pode nos levar avante, Senhor. A despeito de estarmos onde estarmos, e possamos estar, Senhor, Tu pode nos levar, Senhor. Não importa na igreja A, B, C ou D, mas Tu pode fazer, Pai. Não importa se nós estamos com muito ou pouco problema, se nós estamos com muito ou pouca dificuldade, se nós nos julgamos fortes ou fracos, mas, Pai, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Levanta um exército forte aqui neste local, Senhor, que possa proclamar o Evangelho, Senhor, aos 4 cantos, Senhor. Levanta um exército forte que vai se juntar com milhares de exércitos fortes que estão em outras igrejas, Senhor, e irão proclamar a Tua palavra, irão mudar a história, Senhor, mudar essa geração, influenciar. Se não podemos salvar 10 mil, nos ajuda a salvar pelo menos 1000, Senhor. Mas queremos fazer alguma coisa. Não queremos ver a morte e simplesmente ficar passivo. Não queremos ver a morte instalada no nosso dia a dia e não fazermos nada. Nem orar, Senhor, nem reivindicar de Ti que Tu levante outros. Ô, Senhor, eu não vou, mas levanta outro, Pai. Eu não vou, mas eu vou orar por quem vai. Eu não vou, mas eu vou investir em quem vai. Ô, Pai, eu não vou, mas eu vou me arrepender, eu vou me quebrantar. Ô, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todos nós, que toda a igreja seja consciente disso, Senhor. E eu não estou falando só para o grupo daqui, de agora à noite, mas por todo o grupo dessa igreja, dos que ainda virão, Senhor. Ô, Pai, dos que saíram, Senhor, quebranta, Senhor. Move um exército, Senhor. A urgência, Pai. O planeta Terra geme, Senhor. A Terra geme, Senhor. Pela Tua justiça, pelo Teu amor, pela Tua verdade, pela Tua paz. Em nome de Jesus, não podemos, Senhor, simplesmente ficar subjugados, Senhor, à morte, Pai. Levanta uma igreja forte, como foi, Senhor, no início, Pai. No início, onde realmente discípulos e discípulas Tuas pagavam o preço, saíam da acomodação, davam a cara para bater, Senhor, davam a vida, Senhor. Porque não estavam querendo conviver com a morte. Era melhor dar a vida do que conviver com a morte. Era melhor pagar o preço de morrer terrenamente, mas não se acomodar a uma vida morta
uma vida sem sentido, uma vida fracassada, uma vida medíocre, ou não, onde só os interesses desse mundo é que permeiam, Senhor, as suas prioridades. Não, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a começar por mim, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos, a sermos quebrantados, a realmente, Pai, nos envolvermos mais com o Teu reino, Senhor. A sermos cristãos, Senhor, que estão dispostos a ter uma vida e vida em abundância. E eu sei, Pai, que Tu és Deus galardoador, Deus abençoador. Não será em vão a nossa batalha, a nossa doação. O inimigo das nossas almas, muitas vezes, conta mentiras de tal forma, Senhor, para nos parar. Mas que possamos, Senhor, levantar o escudo da fé e caminhar, sabendo que estamos na mão do Deus grande e poderoso, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Em nome de Jesus, nos ajuda em nossa caminhada. Amém, Jesus.